do Shri Damodarasa. Satyavatra Muni está descrevendo, né, o bebê Krishna belamente. E hoje é o 8º dia do nosso estudo. E a gente já estudou então o primeiro e segundo slokas. A gente está estudando o segundo. A gente ouviu que, sendo, né, uma pessoa, Mãe Yashoda castigou Krishna. Então, Krishna saiu correndo, mas Mãe Yashoda pegou Krishna pelas costas. E Mãe Yashoda está então castigando Krishna. Krishna é como uma criança comum. Né, como uma criança comum, ele começou a chorar. E ele fica, né, esfregando com as mãos seus olhos repetidas vezes. É dito que como Krishna ele está assustado, né, cheio de medo. E quanto mais Krishna chora, mais o coração de Mãe Yashoda se derrete. Esse é o poder da criança, né, chorar. E ao ouvir esse choro da criança, o coração da mãe se derrete. Então ele como está tipo tremendo, soluçando, né? Essas linhas que estão presentes no seu pescoço, elas, né, se movem de maneira muito bela. E há uma descrição muito bela dessas 3 linhas no seu pescoço. Essas linhas, elas são como elas formam como uma concha. Então, essa criança, Krishna, não para de chorar e fica fazendo como é que fala isso? Respirando fundo, né? Com grandes arfadas de ar. Então, é explicado por Satyavrat Muni aqui que
Ele aceita então ser amarrado pelo amor e afeição de Mãe Yashoda. ब्रह्मेंद्र परमात्मा भगवान की शक्ति जैसे जैसे भक्तों ने भगवान Vadanti Tatovidas, esse verso que o Gurudev está falando, de acordo com o devoto, o Senhor vai se apresentar de acordo com a pessoa. E para Mãe Yashoda, Krishna está se manifestando como uma criança, uma criancinha, né? Balagopal. Ele tem essas 3 linhas no seu pescoço. Trireka Kanta. और माँ यशोदा अपने वात्सल्य में भक्ति के द्वारा ही कृष्ण के बचपन कृष्ण के E Krishna é amarrado por esse Vatsalya Bhakti, esse amor parental de Mãe Yashoda. Como é que ele é amarrado pelo amor? Como o Senhor é amarrado pelo amor dos devotos? Vendo os esforços intensos de Mãe Yashoda, Krishna aceita ser amarrado. Mas embora ela estivesse assim se esforçando muito, a corda que ela tentava amarrar Balagopal era sempre 2 dedos mais curta. Poderia ser 1 dedo, 3 dedos, mas qual é o significado de 2 dedos? Os 2 dedos significam os esforços do sadhaka e a misericórdia do Senhor. Chista, Kripa e Chista. Todos vocês esqueceram isso. Então ele está falando de 2 lógicas, a lógica do gato e a do macaco. Se você se esquece das palavras, como é que você pode lembrar? Então existem 2 tipos de lógicas, né? A lógica do macaco e a lógica do gato. Existem 2 tipos de lógica. Marja é a lógica do gato. O gato, a mãe gato, ela carrega o filhote, né, de um lugar para outro. O que o gatinho faz, ele é totalmente dependente da mãe. Ele carrega o gatinho para uma série de locais. The other thing, maybe the other intent. Um gatinho até uns dias, né, de vida, ele não abre os olhos. Então, por 21 dias, o gatinho não abre os olhos.
E a mãe gato fica carregando o gatinho, né? Levando o gatinho de um lugar para outro. O filhote, né? Que é recém-nascido. Nem sempre é verdade, mas geralmente o filhotinho de gato é dependente da mãe. Já a lógica do macaco então, o macaquinho filhote, ele se agarra nas costas da mãe e a mãe vai pulando de um galho para outro. E o bebê, ele segura firme nas costas da sua mãe. Ou nas costas ou na parte da frente, né? E se o bebê macaco caiu, a mãe depois vai castigar, vai bater no bebê macaco. Então o gato é completamente dependente da mãe. E no caso do macaco, o macaco ele se agarra na mãe. Então, os dois dedos, né, que estavam sendo falados, representam o esforço dos sadhakas e a misericórdia do Senhor. Krishna, ele concorda em ser amarrado. Ele aceita ser amarrado, Krishna. Pois de manhã até tarde, até o começo da tarde, no fim da tarde, a mãe Yashoda ficou tentando amarrar Krishna, né, ficou no bilão, mas sempre, toda vez, faltavam sempre 2 dedos. Então, 2 coisas são importantes, são necessárias para amarrar, né? É Chesta e Kripa, os esforços do sadhaka e a misericórdia de Krishna. Eu estou repetindo isso há tantos anos já, no sul da Índia. Então essas 2 lógicas, a lógica da mãe gato, a lógica da mãe macaco, essas coisas vêm da Suni. Está escrito nas escrituras de lá. Então, uma coisa são os esforços do sadhaka para realizar sua prática espiritual. E outra coisa é a misericórdia. Quando é que a misericórdia virá? Quando nós nos esforçarmos. No Niti Shastra. Esse é um sloka do Niti Shastra. तो अपने सब चेष्टा करें। कोई कहे जिस कार्य में मैं कुछ नहीं करूँ, भगवान की कृपा मुझे जब होगी तब करूँ। इसके लिए कहा है, नीति शास्त्र में कहा है, शेर जंगल के राजा है कि नहीं? शेर जो है जंगल के राजा,
किंतु उसने भी O leão é o rei da floresta. Desculpa, ele tinha parado de traduzir aqui. और सेठ जी ने बोले कि मैं Mas ele também tem que se esforçar para obter sua comida. Não quer dizer que o rei, o leão, por ser o rei da floresta, ele não tem que fazer nada. प्रवेश करें खाने में E que, digamos assim, a presa vai vir até a boca dele sem ele ter que fazer nada. Não é assim que funciona. O Niti Shastra fala sobre isso. और भगवान उतना ही देंगे हमारे Sem a misericórdia do Senhor, nada pode ser alcançado. किंतु हमें प्रचेष्टा भी E o Senhor dá as coisas para nós de acordo com nossas vidas passadas, as atividades de nossas vidas passadas. Mas ainda assim, a gente não pode, a gente tem que se esforçar. A gente não pode falar, o que tem que ser, vai ser. Tem uma história de Swami Maharaj. Eu fico falando, vocês ficam ouvindo. Ah, desculpa, não é Swami Maharaj, Shridhar Swami. एक तो विवाह नहीं करते करना चाहते थे उनके परिवार लोग Ele não queria se casar, mas ele foi विवाह estava sendo forçado a casar. उनकी पत्नी ने एक छोटे बच्चे को जो है E depois de se casar, ele teve um filho, uma criança. 7-8 दिन के हो गए और उनके पत्नी की ध्यान Então a criança tinha 7 dias de vida. सिद्धार्थ कृष्ण के बाद बचपन से ही E वैराग्य Shridhar Goswami, padre, desde a sua infância, ele sempre foi muito renunciado. बहुत विचार है ये मैं सब कुछ छोड़ करके भजन करूं एक तो ब्रह्मचर्य व्रत जाना चाहते थे किंतु उनके परिवार के लोग ने दौड़ते विवाह करा दिया O tradutor está corrigindo, acho que é 7 अपने पत्नी anos, não 7 dias que estava a criança. पत्नी ध्यान पर पत्नी आगे विचार करने लगे और भी बंधन पड़ गए भाई माया मोह नहीं यदि पत्नी राते चलो पत्नी के आत्मा संपित करते चले पूरा बच्चा देखभाल करने के लिए आगे क्या करें विचार करने के जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाए तब तक मुझे संसार में ही रहना पड़ेगा किंतु मन में इतनी Pelo que eu entendi, então a esposa de Shridhar Swami, ela havia falecido e ele acabou ficando com essa criança para cuidar. किंतु छोटा बच्चा Mas ele tinha tal avidez para ir para Vrindavana. E ele pensava, quem vai tomar conta dessa criança? भगवान देखभाल Ele começou a pensar, Bhagavan vai tomar conta dessa criança. क्या करें किंतु तथापि मन में विचार करके क्या करें इस छोटा बच्चों की माया मोह नहीं पड़ जाते हैं ब्रह्मचारी Ainda assim, né, ele pensou, o que fazer com essa criança? Então Shridhar Goswami estava और pensando. उसके बाद संतान हो जाते हैं उसकी और भी मोह जान पड़ते हैं E ele pensava o que fazer, mas ele tinha essa forte renúncia e ele queria muito ir para Vrindavana, realizar Bhajan Sada. एक बीज एक अंकुर होता है वो अंकुर क्या है उसे जड़ है मिट्टी में जब से थोड़ा पौधा जो होता है एक जोड़ से दूसरे से जोड़ Quando uma semente ela desabrocha, ela germina na terra, ela vai ठीक उसी प्रकार se espalhando suas raízes. Dessa mesma maneira, मोर की जड़ है चैतन्य por conta da energia ilusória, धीरे धीरे अनेक जो है a energia ilusória ela se expande, né, assim ampliando suas redes, né, suas teias. किंतु अभी क्या करें विचार करेंगे तरीका संभव नहीं तथापि मन में विचार Mas करने não é लगे possível ये भगवान sair dessa situação. पुत्र को कौन देखेंगे
Ele estava pensando, o Senhor vai ter que proteger essa criança. Então, quando era bem de noite, talvez essa criança tivesse 10 dias de vida, enfim. Agora voltou a ser dias. Tem esse verso que ele está comentando de Shankaracharya, que fala: quem é, né, minha esposa, quem é o meu marido, quem são meus parentes. Isso tudo é de acordo apenas com a potência ilusória do Senhor. Que a gente fala: esse é o meu filho, essa é minha filha, esse é meu esposo. Tudo isso é ilusão. Como se livrar disso? Devemos controlar a mente e nos render completamente aos pés de lótus do Senhor. Então, Shiladaya Swami, no meio da noite, quando a criança estava dormindo, ele deixou o seu lar. E ele foi para brindar. A mente é a causa do aprisionamento e é a causa da nossa e a mente é a causa da liberação. A mente é a causa da liberdade e do aprisionamento. केवल माया मोह में पड़े रहते हैं और कुछ नहीं है। ये संसार Estamos sempre absortos nessa potência ilusória. Então, Sri Shankaracharya, ele recita esse verso. Então, a gente deve, bater, castigar essa mente, que está cheia desses apegos e ir para Vrindavana. E era no meio da noite, 1h. Mas a mente dele estava onde? Não é tão fácil. Ele estava pensando, naquela criança, muito bela que ele havia abandonado. Então essa imagem dessa criança ficava vindo na sua mente, essa mente dessa criança com cabelos cacheados, uma face muito bela, olhos grandes. Enquanto ele ia para Vrindavana, ele pensava nessa criança. Então, por conta disso, ele estava pensando em voltar para sua casa. Ele estava pensando, talvez o meu filho esteja agora despertando, era 1, 2 horas da manhã. Talvez ele tenha caído da cama. A característica de alguém que tem amor e afeição por alguém é que esses tipos de pensamentos negativos vêm na mente, Se você tem amor e afeição por alguém, você vai ter esses pensamentos, Sua criança, por exemplo, volta para casa todos os dias
horário específico, né? Ela volta para casa no horário específico, vindo da escola. आप कैसे बोलते हैं? आपके मन को इतने विचलित Mas se, और vamos dizer, se ela era सारे suposta para chegar no horário tipo meio-dia, 1 hora, mas ela não chegou até 3 horas, então todos os tipos de pensamentos ruins vão começar a vir na sua mente. Você vai começar a pensar: o que aconteceu com meu filho? Talvez ele tenha caído, talvez tenha se machucado, ou talvez alguém tenha pego ele, raptado, sequestrado. Então sua mente vai ficar perturbada. Não aconteceu nada, mas हो सकता है आपके घर के बिल्कुल पीछे जो पार्क है उस पर खेल रहे हैं अपने बच्चे के साथ। talvez a criança esteja brincando, né, no quintal, atrás da casa, na rua. है कि नहीं? और बाकी क्या क्या As crianças, né, normalmente elas são muito inquietas, né, não dá para imprevisíveis. Às vezes elas não vão na escola e ficam brincando na pracinha. बना करके बस ये मत करें है Elas dão desculpa, falam assim que vão para a escola, mas na verdade elas vão no parque, na praça. अशुभ चिंतन चेतन चेतन Mas o pai e a mãe, eles eles vão criando pensamentos inauspiciosos na mente. Isso está no Chaitanya Charitamrita. वो विचार करने लगे Então, जिस समय मेरे बालक जो है जब na sua, né, então Shridhar Swami estava pensando: भूख प्यास मतलब मां कहेगी मां को o que será que meu filho está fazendo? Talvez ele esteja com fome, a mãe dele morreu. Quem vai alimentar essa criança? है क्या Então era um bebê de apenas 10 dias. छोड़ करके जाता हूँ मेरे बालक के किसी का हाथ में संतुलित करके आता हूँ कोई उधर देखभाल करेंगे हमसे मुझे पानी पिलाएंगे ऐसे Eu acho que ele pensou: eu vou voltar para casa e vou fazer um arranjo para que ele seja, que alguma pessoa cuide dessa criança, né? उस मायामय जाए फिर बाबू से लोग होगी नहीं Aí a mente dele novamente começou a pensar: mas se eu voltar, eu vou ficar pegado. Eu já, né, já caminhei metade do caminho para Vrindavana. मेरी बालक की कौन देखेगी Então dessa forma a mente dele जा रहे हैं वृंदावन estava वृंदावन constantemente स्मरण नहीं हो रही पूरे बच्चे indo em direção à criança, né? Ele não estava pensando em Vrindavana. Quando ele estava no lar dele, na casa dele, aí ele ficava pensando em Vrindavana, como o Vrindavana é um lugar belo, as árvores de Vrindavana, as árvores todas falam Radhe Radhe. जो परम न जाने कोई डाल डाल पाप पाप में है आज जब घर में थे वृंदावन की सृष्टि हो रही Todas as árvores de Vrindavana falam Radhe Radhe. Mas agora, enquanto ele está no caminho para Vrindavana, ele está pensando. Ele estava pensando sobre o seu filho. Mas quando ele estava em casa, ele pensava em Vrindavana. कठोर करना पड़ता है तब तो जा सकते हैं ऐसे करते करते सारा तो बेचारा खाया ही नहीं कुछ है जो भी भूख प्यास Tem que ter um coração muito duro para deixar tal criança ir para Vrindavana. सारा हो गया Então ele estava andando, ele estava cansado, então ele estava quase dormindo, então ele parou embaixo de uma árvore e ele pensou: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu devo voltar ou devo seguir para Vrindavana? इतने समय सीधा क्षण पार नहीं कर जीवन में Então nesse momento एक घोंसले ele में viu एक पक्षी है अंदर Ele viu no alho de uma árvore, ele viu um ninho. है और वो बच्चे जो है बाहर है। और इतने समय झुक गया हवा है और झुक गया वहाँ Ele viu que havia um ovo que tinha se quebrado, né, espontaneamente no ninho, e bateu um vento e o bebezinho, o passarinho, caiu no chão. E aí o bebezinho, por ter caído, né, quando caiu do ninho, ele
começou a fazer, ficou muito assim, tipo, desesperado, né? E começou a fazer um barulho, assim, um som muito agudo. E a mãe, né? A mãe pássaro tinha ido para algum lugar. E aí tinha um insetinho que... Porque o bebê pássaro, quando ele está com fome, ele abre a boca simplesmente, né? Ele abre o bico. E aí, pelo arranjo do Senhor, um inseto caiu bem dentro da boca do passarinho. E aí também, na hora certa, a mãe pássaro pegou o passarinho recém-nascido e colocou de volta no ninho. Então, ao ver isso, Sridhara Swami, ele viu aquilo e ele pensou, quem que deu aquele alimento para aquele bebê pássaro? Foi o Senhor que deu. O Senhor Rama é o mantenedor e o protetor de todos. Esse verso fala isso, que o protetor e o mantenedor de todos é o Supremo Senhor, Shri Ram. A gente fica pensando quem vai nos proteger, quem vai nos manter, mas a resposta é, o Senhor vai nos proteger. Mas aqueles que estão iludidos, eles pensam, eu que sou o executor, eu que tenho que cuidar de mim mesmo. Então, Sridhar Goswami Pada, ele está escrevendo isso. Essa é na história de vida dele, né? Então, quando a gente compreende esse ponto, a nossa vida se torna bem-sucedida. Por mim mesmo, eu não posso fazer as coisas, né? Pensar que eu posso, né, por mim mesmo, fazer tudo, que eu dependo só de mim, isso está sobre a energia ilusória, né? A influência da energia ilusória. Sridhara Swami. Ele estava pensando, talvez o meu filho tenha caído da cama. Mas ele pensou, talvez alguém venha. O Senhor certamente vai inspirar o coração de alguém e alguém vai pegar o meu filho. Se a gente não entender isso, então a gente não pode adentrar no reino de Sadhana e Bhajana. Então essa é a história de vida de Sridhara Swami. Então no segundo shloka do Namodarastaka diz Vedanta Muhur Netran. Vedanta Muhur Netran. Peraí que eu estou tentando achar aqui. Então, por meio desse Vatsalya Bhakti, o Senhor, ele aceita ser amarrado. Ele não é amarrado por nenhuma corda. Como é que o Senhor poderia ser amarrado por uma corda? O Senhor ele é amarrado por uma... Porque Paramatma, ele está em todos os locais, dentro da corda, fora da corda. Dentro da corda tem Paramatma, acima da corda tem Paramatma, em todos os locais tem Paramatma. E esse Paramatma é a forma do Senhor.
और जोगियों के निकट परमात्मा के रूप में प्रतीत होते हैं और भक्त के निकट सरस चिंतन इधे श्लोक का विद्वान तत्व विदस तत्व जज ज्ञानवंत अद्वैत ज्ञान पर तत्व न द्वयम इति अद्वैत एक ही भगवान विविध रूप में विविध समय कितने चार है विविध रूप में Então, Advaya Gyana, o Senhor é um só, Ele é uma verdade absoluta, indivisível, mas Ele se manifesta de três formas, de acordo com como o devoto ou a pessoa se apresenta para o Senhor, Ele se apresenta também. Então, para os Gyanis, Ele vai se apresentar como essa refulgência, Brahma. E essa refulgência é a refulgência do corpo de Krishna que segura uma flauta, mas os Gyanis, eles querem se fundir nessa refulgência. Já os yogis, eles veem Deus como Paramatma, mas os devotos, eles podem se aproximar, ficar muito perto do Senhor e terem assim seu darshana. Existe apenas um Senhor. Os Gyanis, eles veem o Senhor de uma distância muito longa, assim como o Jyotirbimbam é como uma luz, uma lâmpada muito forte, né? Mas você não consegue ver você não consegue ver a forma da lâmpada, né? Porque ela é muito brilhante. Se você ficar olhando por algum tempo, os seus olhos vão ficar machucados, né? Assim, vai ficar marcada a sua visão. Então, é como essa lâmpada muito forte, né? Você só consegue ver a refulgência. Então, os Gyanis veem o Senhor dessa maneira, como essa refulgência. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz: eu sou a refulgência. De acordo com a qualificação de cada um, o Senhor vai experienciar o Senhor de uma maneira específica. Não existe uma falha nos Gyanis. Eles veem Ele como Nirakara, Nirvishesh, sem qualidade, sem forma. Então, de acordo com a qualificação do devoto, o Senhor vai se apresentar, o devoto vai experienciá-lo de acordo com a qualificação dele. De longe, então, de longe, as montanhas, por exemplo, são muito belas, né? Mas quando você chega perto e você tenta escalar a montanha, aí dá muito medo, né? É muito perigoso. Tem coisas que são... As coisas são belas de longe, mas essa refulgência, na verdade, é a refulgência do corpo de Krishna, né? Tocando sua flauta, a forma de dois braços de Deus, que está essa forma que cativa os corações de todos. कृष्ण के यहाँ पर सुंदर रूप भी वर्णन हो रहा है। देखो, जब कृष्ण बार बार वर्णन कर रहे थे और अपने Então, a bela forma de Krishna está sendo descrita, né? E ele está ali
esfregando seus olhos e chorando repetidas vezes. Seus olhos eles estão tomados com medo. E ele dá assim fortes arfadas, né, repetidas vezes. O que faz com que todas as pérolas, joias e a linha que, né, as linhas que estão desenhadas no seu pescoço, todas tremam. Primeiro é descrito, né, Krishna, como Krishna está com medo, né, enquanto está correndo de manhã, quando ele é pego por... Primeiro está descrevendo o medo enquanto ele estava correndo, depois como a beleza dos brincos foi descrita, porque enquanto ele corre, esses brincos eles ficam balançando e como que beijando as bochechas de Krishna. Isso volta para o primeiro verso. No primeiro verso é falado Lasat Kundalam, né? Esses brincos estão balançando. Enquanto eles balançam, né? Eles estão tocando as bochechas e como se beijando as bochechas de Krishna. Quando você beija uma criança, você beija a criança na bochecha, né? Que é um local muito, assim, muito belo, né, da criança, muito atraente. Ele não estava vestindo nada, apenas um cinto, né, com algumas joias assim, né? Então, Mãe Yashoda conseguiu pegar Krishna e outra forma, então, está sendo descrita. Quando Krishna ele está com medo, temendo Mãe Yashoda, e Mãe Yashoda está castigando ele chora. E como é que ele chora? Na verdade, ele está fazendo um drama, né? Ele está, tipo, atuando, fingindo, né? Ele não tem, de fato, lágrima nos olhos. É como se você botasse alguma coisa nos seus olhos e aí as lágrimas vão vir rapidamente. É como um ator do Ramayana, né? Quando Sita está, né, sentindo a separação do Senhor Ramachandra, como tantas lágrimas saem dos olhos, né? Vocês viram, né, essa série na televisão. Então as lágrimas estão vindo. Na verdade, as lágrimas não estão vindo naturalmente dos seus olhos. Então ele fica esfregando seus olhos para fazer com que as lágrimas saiam. Ele é muito esperto. Que belo é quando ele está esfregando seus olhos. Mãe Yashoda tinha passado o kajal, né, que é esse... esqueci o nome. Então, quando ele está esfregando, né, os olhos dele, esse kajal se espalha, né, ao redor dos seus olhos. Lápis de olho, né? Nim, árvore de Nim, ela é amarga, né? O Nim já é amargo. E no topo tem no topo de uma árvore de Nim tem uma trepadeira de carela, que ainda é mais amargo. É o amargo em cima do amargo. तो उसी प्रकार कृष्ण देव को कृष्ण काली ही आई है और उसको काजल जब लगे काजल पे लगा तो उसे
Então Krishna já tem a complexão escura e então Krishna ele começa a esfregar seus olhos, né, de propósito, e aí aquele kajal, o lápis de olho, começa a se espalhar ao redor dos seus olhos. Se você vê uma pessoa assim, é bonito quando a linha dos olhos, né, desse lápis de olho, do kajal, está sendo bem fininho, bem feitinho assim ao redor dos olhos. Mas para aumentar a potência, né, dos olhos, da visão, a mãe ela passa isso nos olhos da criança. Vocês já viram isso, né? Mas enfim, o Gurudev está comparando esse amargo em cima do amargo, né, falando porque Krishna já é escuro, né, então ele passou o kajal e esse kajal se espalhou, então ficou mais escuro. Então aquelas lágrimas se misturaram com essa linha, com esse kajal, então a face dele ficou com essas, como se fossem essas bolas, né, digamos assim, essas manchas pretas de kajal. Mas ele ficou ainda mais belo. Isso, ele fica ainda mais belo. Se você colocar essa lápis de olho no seu olho e você começar a espalhar isso, né, tipo, esfregar os olhos, não vai ficar legal, não vai ficar bonito. Mas chama Sundar Govinda, quando ele faz isso, esfrega os seus olhos com esse kajal nos olhos, a sua face fica mais bela, os seus olhos ficam mais belos. Isso é transcendental. E os ornamentos ficam ainda mais belos também. Krishna, ele é cheio de beleza. Você não pode comparar a beleza dele com nada. Nesse mundo, tudo que você, qualquer ornamento que você coloca vai fazer com que você se torne mais belo, né? Por exemplo, no momento do casamento, quando a noiva está se decorando, ela fica toda decorada e muito bela, né? Mas aqueles ornamentos, eles estão adicionando beleza a você, né? Então, mas no Senhor, com o Senhor é o oposto. São os ornamentos que ficam ainda mais belos. Os ornamentos ficam ainda mais bonitos, porque o Senhor faz com que eles fiquem ainda mais bonitos. Quando Krishna está esfregando seus olhos e essa linha preta do kajal, ela se espalha ao redor dos seus olhos, e quando essas lágrimas elas, né, caem dos seus olhos e elas se misturam com esse kajal preto, parece como se o Ganga e o Jamuna estivessem fluindo, né, no seu rosto. Tem lágrimas que são mais claras, né, que não se misturaram tanto, e as lágrimas pretas, então as lágrimas claras são como Ganga, e as lágrimas escuras que misturaram com o Kajal são como Yamuna. Então isso é muito belo. Então, devagarzinho essas lágrimas vão escorrendo para o seu rosto. E como se o Jamuna e o Ganga tivessem se juntado, né, nos olhos, na face de Krishna. Se você entender isso, você vai bater palmas e aí você vai ficar feliz. Mas se você não entender, você não vai
nem bater palma, nem vai ficar feliz. टीकाकार ऐसे करे सुंदर देखो गंगा जमुना मिलित होकर के क्या प्रवाहित हो रहे हैं त्रिवेणी में आ जाते हैं गंगा जमुना और तेरी नदी आ रही सरस्वती को दिखाएंगी गंगा जमुना को तो दिखाएंगे esses três rios que formam o Triveni, né? É o Ganga, Yamuna e Sarasvati. Você pode ver os dois Ganga e Yamuna, mas o Sarasvati você não pode ver. Ele não é visível. Então, dessa maneira, a beleza de Krishna ela se manifesta dessa forma. Essas lágrimas fluindo dos seus olhos. Muhurshvasakampa. Rudantra Muhur, Nitran, Yuga Mavrijant, Karat Bojav Jug, Mena, Satta Kanitran. दोनों नेत्रों ने मुंह शासकों को त्रिकाम को कंठस्थ करके बारंबार जोर से Estando amedrontado, संभव के समान तीन रेखा से युक्त कंठ में कंप्लीट हो गया है as três linhas que estão incrustadas, né, no pescoço de Krishna, estão desenhadas no pescoço de Krishna, enquanto ele treme e ele faz essas arfadas assim bem fortes assim. Essas linhas tremem. E quantas linhas tem no pescoço de Krishna, de Gopala? 3 linhas. Essas 3 linhas são muito auspiciosas quando a gente canta o Radha Kripa Kataksha. Trireka Kanbu Kantage. Which verse? What verse number? É o verso número 8 dessa Radha Kripa Kataksha. Trisutra. बारंबार जोर से सांस के कारण रेखा के समान शंख की रेखा के समान ऐसे सुंदर को गले में Então, nessa canção também é descrito as 3 linhas que não, voltando ao Damodarataka, essas 3 linhas, então, elas tremem. Desculpa, não deu para entender, o tradutor não falou aqui. Então, essas linhas do pescoço estão tremendo. Elas poderiam ser 4, 5, mas elas são 3. तात्पर्य क्या है किसी के लिए तीर लिखा है उनकी सुंदर से भी लिखे है भक्ति भगवान तीर लिखा है É de que tem essas 3 coisas, Bhakti, Bhakta e Bhagavan. कितना जीवन की बनी चाहिए भक्त भक्ति Essas 3 linhas, então, elas significam Sadhya, Sadhana e Sadhana, Bhakti, Bhakta, Bhakti e Bhagavan. Dessa maneira, essas 3 linhas são descritas. Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. इसलिए कहा
संघ के समान It's not this. It's other reason, the interference is other reason. वो भी एक सुंदर जो है सौंदर्य प्रकाशित है। निर्मोदंत मूर्नेत्र जुक्तम विजंतम करांकुज जुगमीन सतम कनेत्रम नमो शासकम प्रतिनिकट कंठम श्रित परिवदामो दरम। और भक्तिवर्धन मां की वात्सल्य भक्ति से ही बंधन के शिकार किए हुए न कि रस्सी से बंधे। ये अक्सर मां यशोदा गोपाल को कैसे बांध दिया? Então, continuando, é o Vatsalya Bhakti de Mãe Yashoda que amarrou Krishna. Mãe Yashoda então amarrou Krishna com esse Vatsalya Bhakti. Krishna aceitou ser amarrado por esse Vatsalya Baba de Mãe Yashoda. मैं जो बोल रहा था जो दो उंगली कम हो गए थे एक प्रकार है। इसका वजूद और रस्म उत्तर है एक उंगली है साधक की चेष्टा, दूसरी प्रभु की कृपा। दोनों की साथ मिलने पर ही भगवान वशीभूत होते हैं। रामानुज संप्रदाय में और न्याय है, एक मार्जार न्याय और मरकट न्याय। मार्जार अर्थात बिल्ली जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा कुछ भी चेष्टा नहीं करता है मगर Então é descrito duas lógicas, né, nas escrituras. Sem nenhum esforço, o gatinho ele vai de um lugar para outro. Sorry. अपने बच्चे को पेट में या पीठ पर लेकर चलती है, उस समय वो स्वयं बच्चे को नहीं पकड़ती है। बच्चा स्वयं जोर से मां को पकड़ करके रखते हैं। जब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाती है तो वो बच्चा गिर जाते हैं। यदि गिर जाए तो बंदरी हो। Quando a macaca, a mãe macaco está indo de um lugar para outro, o bebê macaco ele se agarra, né, tipo no peito da mãe, e aí o macaco tem que ficar agarrado. Ele não pode cair. Então, Marja significa gato e Markata é macaco. किंतु इस प्रसंग में हमारे संबंध का क्रम होता है कि हमें एक नहीं दोनों ही चीजें की आवश्यकता है। इसमें दृष्टांत है कि a gente não pode depender apenas de uma dessas lógicas. और चिल्ला रहा है मुझे निकाल कोई व्यक्ति भगवान कोई वो हल्ला करने लगे। Se uma pessoa ela está que ela cai dentro do poço e ela fica gritando, por favor, me tirem daqui, qual é a solução? Alguém tem que jogar uma corda, e aí para sair a pessoa precisa se agarrar na corda. Então não é possível dizer que não é possível você sair se você não agarrar na corda. A corda está lá. Todos os ingredientes para cozinhar estão presentes. Todas as preparações estão lá. Prontas. Aí o que você deve fazer? Você deve pegar
आपके पास रखा है Você deve pegar a comida com sua mão e colocar na sua mão. A Mahaprasada está pronta, ela está na sua frente. ये भी करना भी नहीं चाहते हैं? एक व्यक्ति जो है बेल के पेड़ के नीचे सोए हुए थे Mas a pessoa não quer pegar a comida e colocar na boca. वो सोचने लगे मैं ऊपर घर में कोई एक पेड़ Então tem uma pessoa que está dormindo और उसके चारों तरफ पेड़ जो है né, perto de uma árvore de bel. Ela pensou, talvez se eu abrir minha boca, फिर कदे कोई भाई कुछ नहीं कोई talvez né, essa fruta bel caia na minha boca, mas tinha um monte de bel no chão, assim, ele não queria pegar. Ele pensava, talvez alguém venha e coloque essa fruta bel na minha boca. Então, essa preguiça se manifesta nos sadhakas e eles não querem realizar sadhana. Eles pensam, talvez alguém venha querer fazer sadhana, né, por mim, né? E eu que vou obter os frutos, os resultados. मेरे पति देव जी का इसे उतारना नहीं था फिर बोले कृपा करो एक प्रसाद दे ये अब थोड़ी कृपा करेगा कभी कभी नहीं कर सकते Acho que o Gurudev falou que, né, eu dei uma mala para um pai de um devoto, mas o pai tem que vir no templo, né, tem que fazer as coisas. A misericórdia, você deve vir até o sadha e tomar prachada. Se você não fizer esses esforços, vocês esperam que o quê? Que alguém vai pegar a prachada e levar até você? Eles não querem aceitar a misericórdia. Ontem, alguém trouxe o marido ontem, né? Mas o marido não quis, ele ficou lá fora, assim, não quis vir. Se você faz alguma coisa, né, faz um esforço, você obtém a misericórdia. Mesmo se você quer alcançar alguma coisa material nesse mundo, você deve fazer um esforço. Isso é verdade ou não? Então, é dado o seguinte exemplo. Essa Marjana é... Ele está falando 3 palavras, mas eu entendi só 2. Marjana e Markata, né? A lógica da mãe gato e a lógica da mãe macaco. Mas ele descreveu também essa do poço, né? Não sei se essa é a terceira. Mas a terceira, o poço vai unir essas 2 ideias, né? O esforço e a misericórdia. Se você faz sadhana, você pode obter tudo, mas se você não realiza seu sadhana, इस प्रसंग में हमारी संप्रदाय है माता है कि हमें एक नहीं दोनों ही न्याय की जो है आवश्यकता है अपने चेष्टा और a gente deve aceitar as 2 lógicas em consideração, os nossos próprios esforços e a misericórdia do Senhor. जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और चिल्ला रहा है कि मुझे निकालो ऊपर वाले. Tem o exemplo, por exemplo, da pessoa do poço, né? Ela grita para que alguém a salve, né? E a pessoa de fora do poço, ela joga uma corda para dentro do poço. E a pessoa, ela deve segurar firme nessa corda, mas a pessoa que está dentro do poço, né, ela não quer segurar a corda.
Se ela não quiser, né, segurar essa corda, como é que ela vai sair? Nós somos, né, nessa matéria, com relação a essa existência material, nós somos caídos, né? Nós estamos aqui, né, caídos nesse poço dessa existência material e devemos fazer um esforço para sairmos daqui. Então, com esses pés que vocês receberam, vocês devem fazer algum seva com as mãos, vocês devem fazer um seva, né, um serviço com a boca, vocês devem glorificar as glórias do Senhor. Então, ou seja, você deve fazer sadhana. O Senhor te deu sentidos para quê? Para você realizar sadhana. O Senhor, Ele está te dando tudo. Por que Ele te deu esses olhos? Alguns nascem cegos já de nascimento, mas veja como nós somos afortunados. Deus nos deu esses olhos. Mas quais são as glórias desse olho? Que a gente pode ver a bela forma do Senhor. O que nós devemos fazer com esses ouvidos? Ouvir Harikatha. O Senhor deu tudo para nós, mas como utilizamos, né? Como utilizar é o ponto. Como utilizar esses sentidos? Uma pessoa que não tem olhos, ela sofre, lamenta. Uma pessoa que tem pés, ela deve fazer parikrama, né? Peregrinar pelos locais sagrados. Se eu tenho mãos, eu devo servir o Senhor com essas mãos. E o Senhor dá tudo para nós. Se alguém é cego, mudo, né, tem alguma deficiência, glorifique o Senhor com sua língua, né? Isso é sadhana. Então, queridos, são essas atividades que a gente deve fazer com nossos sentidos para satisfazer o Senhor. भगवान ने जितने भी हमें इंद्रिय दे दिया इसका साधन करने के Então, todos os sentidos, todos os membros que o Senhor nos dá é para que realizemos sadhanas. Os olhos servem para que possamos ver a bela forma do Senhor. A língua para realizarmos o kirtan do Senhor. E os ouvidos para nós ouvirmos as glórias do Senhor. E os pés para realizarmos parikrama, né, peregrinar nos locais sagrados. Caso contrário, na próxima vida, o Senhor não vai nos dar pés, né? Ou talvez um pé só, ou não vai dar pé nenhum, ou a gente vai ser como uma árvore. Se Ele te der uma língua e você não usar apropriadamente, Ele vai te dar uma língua enrolada, assim, ao contrário, ou uma língua de um sapo. Como é que é a língua do sapo? Quando chove, né, o sapo fica cantando, fazendo esse barulho, coachando. Muitos pássaros, né, ficam coachando dessa maneira. Aí a cobra vem e ela engole, né, esses sapos. Isso é descrito no Srimad Bhagavatam. Se você não usar seus sentidos de maneira apropriada na sua próxima vida,
O Senhor então vai dar ouvidos, mas não vai dar um buraco, né? O ouvido não tem buraco, ou seja, os sentidos não vão ter funcionalidade. E por quê? Porque vocês não serviram o Senhor. Tem muitos shlokas no Bhagavatam que descrevem esse fato. Então, está escrito o verso que fala de Ambarish Maharaj, como ele engaja todos os seus 11 sentidos no serviço a Krishna. Savaimana Krishna Padara Vingayo. Então agora no terceiro shloka do Damodarastaka, Itidrik Falila Virananda Kunde Sagoshani Majanta Akyapayantam Tadeshita Gesho Bhaktajitatam Punaprematastam Satavriti Vande. No terceiro verso, então, por meio desses passatempos como esse, ele afoga os residentes de Gokula, submerge os residentes de Gokula em lagos de bem-aventurança, assim informando as pessoas que são conscientes, né, da sua supremacia, que ele apenas pode ser conquistado pelos seus devotos. Centenas de vezes eu ofereço repetidas vezes reverências amorosas a ele. Bhagavan, ele só pode ser conquistado por seus devotos. O Senhor realiza esses doces passatempos e assim ele está indicando que ele não pode ser conquistado pelos seus humores de Aishwarya. Isso ele fala para esses devotos que têm Aishwarya. Ele fala: eu não posso ser conquistado por esses humores de Aishwarya. Então, como o Senhor pode ser conquistado? Apenas por meio de Madhurya Rasa, Madhurya Prema. Os Aishwarya Bhaktas, eles se sentam longe, porque por duas razões. Uma, porque eles são preguiçosos. Porque eles estão querendo dormir, basicamente. Aí eles sentam atrás com a desculpa, assim, aí eles dormem. Mas se eu estou na frente, eu não vou poder dormir, né? Porque eu estou bem perto, a pessoa vai estar bem perto, né? E aí eu vou ver que a pessoa está dormindo. Mas se eu estou longe, né? Se a pessoa está longe, ela não... A criança que senta atrás, né, na classe e dorme, ela não aprende, né? Mas aqueles que sentem na primeira fileira, eles são estudantes muito ávidos. Parikshit Maharaj, ele Parikshit Maharaj sentava bem na frente, né, de Shukadeva Goswami. Não é que nem Hanuman que senta atrás e fica cantando Ram Ram Ram, mas ele é um Mahabhagavata, ele pode fazer isso. Mas a gente deve sentar na frente, ter essa avidez. Lá de trás você não pode ouvir direito. Mas de qualquer jeito, né, vocês não vão entender, pelo que eu entendi, vocês não vão entender nem na frente nem atrás. Vocês estão com algodão nos ouvidos, né? Então como é que vocês vão entender essas coisas?
और जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, पीछे बैठे। O professor na escola, ele vai ensinar, ela vai repetir 10 vezes até os alunos entenderem. Mas tem alguns que não querem entender. इसलिए सोसाइटी mesmo assim. है जो नजदीक में है और दूसरे से कोई से जो मान O dever do estudante é se sentar perto, जैसे गुरु mas aqueles que estão no caminho da opulência, tipo Garuda, Vishwakshena, eles sentam-se longe do Senhor. देखिए बहुत बड़ी जगह है उनके लिए उन्होंने वो परम गुरु महाराज के शिष्य Havia um discípulo de Parangurudeva, Shabakti Pragyan Keshu Goswami Maharaj. Ele tinha assim cerca de 98 anos. Ele deixou esse mundo recentemente, foi em Navadvipa. E aí ele foi para... Eu acho que na época ele estava em Navadvipa, ele foi para Mathura. E ele veio andando de Navadvipa para Vrindavana. Ele veio durante 2 meses. Havia pombos que estavam sentados nos galhos e estavam vendo as sementes no chão. Os pombos, eles sentam no alto pensando, eu vou comer essa semente que está no chão. Então é o exemplo como é o nome? Dos pombos que estão sentados em cima. Acho que agora ele está falando não de quem senta longe, né? Mas quem senta em cima, né? Acho que ele está se referindo ao mezanino. Então, esse devoto que eles estão a falar, identificar aqueles devotos que sentam, né, em cima no mezanino com esses pombos. Os pombos que ficam procurando por essa semente que estão no chão. E aí tem uma tipo uma rede, né, cobrindo o templo. Tipo a rede para pegar o pássaro. Talvez você não possa vir, né, em si, aqui embaixo por causa da sua saúde, talvez, né? Mas são todos como pombos. E eles estão pegos, né? Eles vão ser pegos, né, nessa rede de Maya. Se você quer ouvir Harikatha, você deve sentar perto, na frente do ouvinte. Se você sentar atrás, você não vai conseguir ouvir. Né? Se você sentar na frente, você bota, mesmo que você bote algodão nos ouvidos, a gente vai remover o algodão do seu ouvido. Qual é o significado desses algodão no ouvido? Está cheio de desejos por desfrute dos sentidos, desfrute material. Se lembre, talvez alguém esteja sentado no mezanino ouvindo Harikatha. Eles são todos como pombos. Não sou eu que estou dizendo, é o Bhagavatam. É como sentar no galho de uma árvore. E as sementes estão aqui no chão. Também tem algumas pessoas que a minha praçada já está aqui, né, vai ser servida aqui, né, no mezanino, então não é necessário descer lá embaixo, ir lá para baixo. Então todos devem vir ao programa hoje de noite. Todos devem ir ao programa.
So, Acharya Central. Programa muito belo, a gente deve honrar aos acharyas. É uma ofensa se vocês não forem. Eles estão nos convidando. Eu peço a todos os devotos que venham a essa celebração. O Harikata deve ser às 8. What time should we leave? What time we should leave from here? Que hora de deve sair daqui? Acho que agora eu vou encerrar, gente. Gaura Pramanande Hari Hari Bol. Desculpem pelas falhas. Jai Shila Gurudev Ki Jai.